A figura mostra o tabuleiro de um jogo em que o participante começa na casa 0. Em cada jogada, ele lança um dado com faixas numeradas de 1 a 6 e anda o número de casas indicadas pelo dado. Quando, em uma jogada, ele termina em uma das casas especiais em amarelo, ele vai imediatamente para a casa apontada pela seta. Por exemplo, se na primeira jogada o participante obtém um 5, ele vai parar na casa 13. Então aqui a figura tem o desenho desse tabuleiro e vemos que há 3 casas especiais em amarelo. Como o enunciado diz, a casa 5, por causa da seta, leva para a casa 13. A casa 11, que está em amarelo, quando a jogada cai nessa casa, o jogador volta para a casa 3. E quando o jogador atinge a casa 19, segundo a seta, ele tem que retornar para a casa 12. Observe aqui que dessas 3 casas especiais, apenas a casa 5 avança no tabuleiro. A casa 11 retorna 8 posições e a casa 19 retorna 7 posições. Ou seja, apenas a casa 5 é boa para chegar até o final do jogo, já que a 19 e a 11 vão retornar. Vamos aos itens. Item A. Se em suas 3 primeiras jogadas o participante obtiver 6, 5 e 2, em que casa ele vai parar? Bom, aqui vemos que para esse tabuleiro basta seguir os números que o dado forneceu. Vejamos, primeiramente, o jogador obteve o número 6. Então, partindo da casa 0, ele vai contar 6 casas, então, obviamente, ele vai parar na casa 6. Estando aqui na casa 6, agora ele vai andar 5 casas, pois obteve no segundo número do dado o número 5. Então, como ele estava no 6, mais 5, ele vai parar na casa 11. Só que a casa 11 é uma casa especial, é a casa amarela. Então, por causa das regras dadas no enunciado, ele vai voltar à posição indicada na seta, que é a casa 3. Ou seja, ao se obter o número 5, ele vai chegar na casa 11, a casa 11 retorna à casa 3. E por último, ele obteve 2 no dado quando jogou a terceira vez. Então, ele está na casa 3, ao andar 2, ele vai parar na casa 5. Mas, de novo, a casa 5 é uma casa amarela, que é uma casa especial. Então, agora ele vai para a posição indicada na seta, que é a posição 13. E essa é a posição final. Ou seja, se nessas 3 primeiras jogadas ele obtiver essa sequência, ele vai parar na casa 13. Observe aqui que, coincidentemente, apesar de haver todas essas movimentações por conta das casas especiais, você poderia simplesmente somar o número das casas, que seria 6 mais 5 mais 2, e também obteria 13, apesar de que esse método de resolver estaria errado, já que desconsideraria essas regras especiais sobre as casas amarelas. Mas, por coincidência, acaba sendo o mesmo valor. Ou seja, levando em consideração as regras do jogo, obteremos a posição final do jogador na casa 13. Vamos agora ao próximo item. Item B. Descreva uma maneira de chegar à casa 25 em apenas 4 jogadas. A casa 25 está aqui indicada com outra cor, que é a casa que nós queremos chegar. Para chegar nessa casa, nós lembramos que o dado tem os números variando de 1 até 6. Assim, a jogada máxima que você pode obter é o número 6. Mas observe que se você obtiver 6 nas 4 jogadas, então você terá que andar no total 6 vezes 4, que corresponde a 24. Então você irá parar da casa 0 até a casa 24, e será impossível obter a casa 25. Dessa forma, nós precisamos obrigatoriamente utilizar uma das casas amarelas especiais no jogo para tentar cumprir o nosso objetivo. Assim, partindo da casa 0, como das 3 casas especiais, a casa 19 e a casa 11, são ruins para a gente, já que elas fazem a gente voltar 7 e 8 casas respectivamente, temos que chegar na casa 5.
Assim, partindo da casa 0, para chegar na casa 5, que nos ajuda a avançar até a casa 13, a primeira jogada, se a gente quiser chegar à casa 25, obrigatoriamente é obter 5 no dado. Vamos pensar agora em nossa segunda jogada. Ao chegar na casa 13, falta apenas 12 para chegar à casa 25. E agora, como falta apenas 12 e nós temos ainda 3 jogadas disponíveis, temos várias possibilidades para fazer isso. Mas ainda precisamos tomar um cuidado. A casa 19 é uma casa especial, e essa casa, como dito, retorna 7. Se, na segunda jogada, ao chegar à casa 13, o jogador obtiver 6, ele vai de 13 mais 6 para a casa 19, ou seja, ele retornará para a casa 12. Só que da casa 12 até a casa 25 vão faltar 13 valores. E, como o dado só pode ter o número máximo 6, ele chegará no máximo na casa 12 mais 12, 24, e não conseguirá chegar na casa 25. Portanto, na segunda jogada, ele não pode fazer o número 6. Assim, qualquer outro valor, ele vai conseguir fazer esse objetivo. Então, suponhamos que ele obteve, por exemplo, 5 na segunda jogada. Ele não pode obter 6, mas 5 ele pode. Se ele obtiver 5, ele vai chegar da casa 13 até a casa 18. E agora que ele está na casa 18, faltam 2 jogadas e resta a ele 7 pontos para atingir a casa 25. Assim, tomando cuidado para não chegar na casa 19, ou seja, na terceira jogada não podemos obter 1, quaisquer outras combinações das 2 jogadas, contanto que a terceira jogada não seja 1, vai fazer com que nós cheguemos ao 25. Então, por exemplo, aqui, podemos na terceira jogada obter 2 no número de dado, que aí o nosso jogador irá para a casa de número 20. Em sequência, para chegar na casa 25, resta a quarta jogada o dado apresentar o número 5. Assim, uma possibilidade de chegar à casa 25 em apenas 4 jogadas é fazer 5 na primeira jogada, 5 na segunda jogada, 2 na terceira jogada e 5 na quarta jogada. Iremos primeiro da casa 0 à casa 5, que leva para a casa 13 na primeira jogada, na segunda jogada de 13 até a casa 18, para a terceira jogada a casa 18 até a casa 20 e a quarta jogada a casa 20 a casa 25. Lembro aqui que existem várias possibilidades a partir dessa segunda jogada. A primeira jogada obrigatoriamente precisa ser 5, mas a segunda jogada não pode ser 6, e aí a terceira jogada está condicionada à segunda, e aí a quarta jogada fica relativamente livre. Então há várias possibilidades aqui para chegar à casa 25 em apenas 4 jogadas. Vamos agora ao item C. Explique por que é impossível chegar à casa 25 em apenas 3 jogadas. Bom, o item B nos mostrou que é possível sim chegar à casa 25 com 4 jogadas. Inclusive, exploramos também a possibilidade que nós temos várias opções para lograr esse objetivo. Então, vamos aqui analisar por que com 3 jogadas não é possível chegar à casa 25. Observe que, como discutido, a primeira jogada obrigatoriamente teria de ser uma jogada do 5 no dado, porque aí nós vamos nos aproveitar da regra da casa amarela especial e iríamos direto para a casa 13, o que já seria literalmente meio caminho andado. Então, chegamos na casa 13. Agora que chegamos na casa 13, resta-nos 25 menos 13, que corresponde a 12 casas. Mas, restando 12 casas, nós precisamos obter então no dado 2 vezes o 6. Bom, se nós pegarmos o dado 2 vezes e obtivermos 2 6, nós vamos andar 12 casas no total. Então, chegaremos à casa 25. Então quer dizer que o enunciado está errado? Precisamos tomar um pouco de cuidado. Por quê? Observe, se o dado na segunda jogada... Bom, na primeira jogada nós chegamos do 5 até o 13. Se no segundo dado nós obtivermos o número 6,
nós iremos parar na casa 13 mais 6, que é a casa 19. Só que a casa 19 é uma casa especial amarela, e ela faz com que a gente retorne à casa 12. E aí, da casa 12 para a casa 25, não teremos como, em apenas uma jogada, obter o número necessário, que seria de 13, já que o dado só vai até 6. Ou seja, quando no segundo dado nós obtemos 6, na verdade, ao invés de ir para a casa 19, nós retornamos para a casa 12, saímos da casa 13 para a casa 12. E assim fica impossível nós chegarmos até a casa 25 nessa última jogada. Como a única opção, começando do 0 para chegar ao 25, é obrigatoriamente passando por essa casa especial, não tem essa jogada, a primeira jogada aqui, obrigatoriamente, para maximizar a nossa chance de vitória, tem que ser a jogada 5, então concluímos que é impossível chegar à casa 25 em apenas 3 jogadas. Com 4 jogadas, há várias opções, como mostrado no item B. E isto aqui finaliza a resolução desta questão. Maria pinta em seu caderno figuras formadas por trapézios e hexágonos. Cada hexágono pode ser pintado de azul, bege ou cinza, e cada trapézio de azul ou preto. Polígonos com um lado em comum não podem ter a mesma cor. A figura ao lado é um exemplo de uma pintura feita por Maria. Item A. De quantas maneiras Maria pode pintar a figura abaixo? Bom, nós sabemos do enunciado que o trapézio pode ser pintado de 2 cores. De azul, que eu vou indicar pela letra A, ou preto, que eu vou indicar pela letra P. E o hexágono pode ser pintado de 3 cores. Azul, que eu vou indicar pela letra A, bege, que vai ser a letra B, e cinza, que vai ser a letra C. Observe que uma condição importante é que o trapézio e o hexágono não podem ter as mesmas cores. Então, o que acontece? Os dois não podem ser simultaneamente azul. Veja que a única cor que os dois podem ter ao mesmo tempo é azul, né? Porque o preto, você pode pintar o trapézio de preto, mas o hexágono não tem a cor preta para ser preenchida. Então, observe o seguinte: se eu pintar o trapézio de preto, né? Se o trapézio for pintado de preto, eu posso pintar o hexágono, tanto faz a cor, pode ser tanto a cor azul, quanto a cor bege, quanto a cor cinza, porque as duas cores não vão ser a mesma, obviamente. Agora, se eu escolher a cor azul para o meu trapézio, se o trapézio for azul, então meu hexágono não vai poder ser azul. Ele só vai poder ser bege ou cinza. Então, qual o total de possibilidades? Se eu escolho preto para o trapézio, eu tenho 1, 2, 3 possibilidades. Se eu escolho azul para o trapézio, o hexágono não pode ser azul. Então, ele só pode ser bege ou cinza, eu tenho 2 possibilidades. Qual que é o total de possibilidades? Vai ser a soma dessas maneiras aqui. Então, o total vai ser 3 mais 2, que é 5. Portanto, a Maria pode pintar a figura abaixo de 5 formas diferentes. Item B. De quantas maneiras Maria pode pintar a figura abaixo? Então, temos aqui uma figura que é parecida com a anterior. Veja que esse pedaço aqui, que eu estou aqui detalhando em vermelho, ele é exatamente igual à figura do item anterior, do item A. E aqui nós já sabemos que nós temos 5 opções, né? Nós sabemos aqui que se eu pintar esse trapézio de preto, esse aqui pode ser tanto azul, quanto bege, quanto cinza. E se eu pintar esse trapézio aqui de azul, esse aqui só pode ser bege e cinza. Temos 5 possibilidades para pintar esses pedaços aqui. Agora, para cada possibilidade que eu escolho aqui, quais são as possibilidades que eu posso pintar esses 2 trapézios? Vamos ver? Vamos pensar primeiro que esse primeiro trapézio eu pintei de preto. Se eu pintar esse primeiro trapézio aqui de preto, eu posso pintar o hexágono de 3 maneiras diferentes, né? Posso pintar com azul, com bege e com cinza. Agora, esses 2 trapézios aqui na lateral, se eu pintar esse aqui, o hexágono de azul, se eu pintar o hexágono de azul, esses 2 trapézios aqui só podem ser pretos, né? Eles não podem ser azuis. Por que eles não podem ser azuis? Porque senão eles estariam com a mesma cor do hexágono e isso não pode pelo enunciado. Então aqui nesse caso, eu só vou ter uma maneira possível, que é esse aqui ser preto, esse azul, e esses 2 trapézios também serem pretos. Agora, se o
trapézio aqui de cima for preto, só que o hexágono for bege, ou o hexágono for cinza, tanto faz aqui, né? Esses dois trapézios, pode ser tanto preto quanto azul, porque se isso aqui for bege, não vai ter intersecção entre as cores iguais, né? Porque a única cor em comum é azul. Portanto, esse trapézio aqui, se esse for bege, esse aqui pode ser azul ou preto. Então eu vou ter duas possibilidades para esse aqui. E esse aqui também pode ser azul ou preto, eu vou ter duas possibilidades. Então, se aqui for preto e aqui for bege, eu vou ter no total 4 possibilidades para pintar essa figura, nesse caso aqui. E observe que para o cinza vai acontecer a mesma coisa. Não vai ter intersecção entre essas cores, então pode ser tanto preto quanto azul, também eu tenho 4 opções nessa situação aqui. Bom, agora vamos supor que eu não pintei aqui de preto, vamos supor que eu usei aqui azul. Se eu coloquei o trapézio superior azul, esse hexágono só tem 2 possibilidades, né? Ele pode ser ou bege ou cinza, de acordo com o item anterior. Vamos supor que ele é bege. Se ele é bege, igual esse caso aqui de cima, eu não tenho intersecção entre as cores, então esse aqui vai poder ser azul ou preto, e esse outro trapézio também azul ou preto. O total de possibilidades vai ser então 4 novamente, que é 2 mais 2, e esses aqui estão fixados. Agora, se esse for azul, esse aqui pode ser cinza também, né? E de novo, a mesma música. Aqui vai ser azul ou preto, aqui pode ser azul ou preto. 2 possibilidades também para cada caso. 2 mais 2 é 4. E de novo, né? Observe que nessa questão a nossa estratégia está sendo justamente contar as possibilidades, fazendo um levantamento de todas as maneiras possíveis. Então esse é o tipo de estratégia que a gente costuma adotar em problemas de contagem como esse. Então aqui basta eu só somar todas as possibilidades. Então 1 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4. 4 vezes 4 vai ser 16. 16 mais 1, 17. Portanto, a Maria pode pintar esta figura aqui de 17 maneiras diferentes. Item C. De quantas maneiras Maria pode pintar a figura abaixo? Então temos mais uma vez uma figura aqui, que parece um peixinho, e de novo, adotando a mesma estratégia que a gente fez no item B, observe o seguinte, que esse pedaço aqui, esta figura estranha aqui que eu estou desenhando aqui em vermelho, ela é justamente a figura do item B, só que rotacionada. Então, esta figura aqui é a figura do item B, e a figura do item B nós já sabemos que tem 17 opções. Então, o que nós temos de fazer é pegar cada uma dessas 17 opções e analisar de quantas formas nós podemos pintar esse hexágono que ficou faltando aqui. Agora, como o 17 é bem mais opções que o item anterior, que a gente só tinha 5 casos para analisar, vamos ver apenas essas 3 opções aqui, esses 3 que têm intersecção com esse hexágono. Vamos analisar novamente as possibilidades. Só que observe o seguinte, que esse hexágono aqui do meio, ele tem intersecção com todas as outras formas, com esses 4 polígonos aqui em volta dele. Então, faz sentido a gente começar a nossa análise por esse hexágono aqui do meio, porque ele vai eliminar mais possibilidades e vai facilitar o cálculo. Vamos supor, então, que esse hexágono aqui do meio foi pintado de azul. Ora, se ele foi pintado de azul, para satisfazer as condições do enunciado, os demais trapézios aqui só podem ser pintados de preto, porque eles não podem ser pintados de azul. E aqui esse hexágono também não pode ser pintado de azul, pode ser pintado então de bege ou de cinza. Então temos no total 2 possibilidades se o hexágono central aqui for pintado de azul. Agora, vamos supor que ele não foi pintado de azul. Vamos supor que ele foi pintado de outra cor, no caso, bege ou cinza. Vocês vão ver que a análise vai ser exatamente a mesma. Agora, vamos supor que aqui é bege. Se o hexágono central for bege, então aqui pode ser tanto faz, pode ser azul ou preto, aqui pode ser azul ou preto, e aqui pode ser azul ou preto. Só que observe o seguinte, esse hexágono aqui não vai poder ser bege, e não vai poder, se algum deles for azul, ou esse for azul, esse aqui também não pode ser azul. Então, olha só, sendo aqui esse hexágono bege,
esses trapézios, um deles for azul, por exemplo, eu posso ter os dois trapézios azuis, um azul e o outro preto, um preto e um azul, ou os dois pretos. Se os dois forem azuis, esse hexágono não pode ser nem azul nem bege, então ele tem que ser cinza. Então esse trapézio tem duas opções, esse aqui tem uma opção só, então 2 vezes 1, duas opções para esse caso, azul, azul, bege. Agora, se um for azul e o outro for preto, a mesma coisa vai acontecer. Esse aqui não pode ser nem azul e nem bege. Então vai ter uma opção para esse e duas para esse. 2 vezes 1, 2. Aqui também é a mesma coisa. Um azul e um preto, duas opções. E se os dois forem pretos? Bom, se os dois forem pretos, o hexágono não pode ser pintado de preto. Então aqui vai poder ser pintado tanto de azul quanto de cinza. Nesse caso vai ser 2 possibilidades para cá, vezes 2 possibilidades para cá, vai ficar então 2 vezes 2, 4. Então, se eu pinto esse hexágono central de bege, eu vou ter no total 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 opções. Então, se o hexágono central for pintado de bege, eu vou ter 10 opções. E observe que se eu fizer a conta para o cinza, a situação vai ser análoga. Eu vou ter os mesmos casos aqui, porque esse aqui não vai poder ser cinza, só vai poder ser bege, e vai acontecer exatamente essas mesmas possibilidades. Portanto, se eu pegar o hexágono central e colocar ele cinza, eu também vou ter 10 possibilidades. Então, o total de maneiras que a Maria pode pintar esta figura vai ser a soma do total de maneiras que a gente calculou para cada cor do